Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Nesse vídeo trazendo o resumo e análise do filme Contos da Escuridão, de 1990, em que o filme é uma antologia, aqueles filmes que trazem várias histórias em uma só, tendo como elo de ligação algum evento ou personagem que aparece no começo, em que Contos da Escuridão é baseado numa série dos anos 50 de mesmo nome, que foi produzida entre 1951 a 1953, com um total de 85 episódios, sendo na época uma pioneira em trazer temas fantásticos como ficção científica, suspense e terror, tendo aparecido bem antes da clássica série Além da Imaginação. Então, nos anos 90, a Paramount decidiu então produzir um filme do Contos da Escuridão, só que trazendo recursos modernos. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal se for novo, e também de hypar o vídeo. Nos comentários tem um botão hypar, apertando ele, o vídeo ganha pontos, e com mais pontos, ele é recomendado para mais pessoas. Ok? Agora, sem mais enrolação, vamos para esse vídeo, em que Contos da Escuridão traz 3 histórias de terror, em que 2 delas são baseadas em livros de escritores famosos, a terceira é original e tem a do começo que liga todas as histórias, em que o filme começa com a dona de casa chamada Betty, que parece uma mulher comum e está se preparando para receber os amigos para um jantar especial. Só que a diferença é o prato principal que ela vai usar no jantar, porque ela é uma bruxa e vai cozinhar uma criança que está presa na cozinha, o jovem Timmy, em que ela pretende assar ele para o jantar. Mas o menino, não querendo morrer, encontra uma maneira de atrasar o seu destino, distraindo a bruxa, contando para ela 3 histórias de terror. Que aí sim começa as histórias do filme, em que a primeira história se chama Lote 249, que é baseado no conto de Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, em que na história acompanhamos um estudante universitário que não tem dinheiro para pagar a faculdade e por causa disso ele compra e vende antiguidades para conseguir o dinheiro. E uma dessas antiguidades que ele arruma é o lote 249, que contém um sarcófago e uma múmia. E ao olhar de perto a múmia, ele acaba encontrando um pergaminho antigo em suas entranhas. E começa então a traduzir o pergaminho, despertando a múmia, que passa a obedecer seus comandos. Então ele decide usar a múmia para se vingar dos seus colegas que estavam tentando arruinar a sua carreira, causando assim mortes e caos pela universidade. Essa primeira história é legal, com uma boa produção. O visual da múmia é bem macabro, fugindo do clichê da múmia toda enfaixada, com bons efeitos práticos e algumas cenas de morte bem sangrentas. O problema é a pressa para acabar, já que sendo uma antologia, precisa ser bastante curto. Mesmo assim consegue trazer uma história acima da média. E a segunda história se chama Cat from Hell, o Gato do Inferno, sendo baseado no conto do mestre Stephen King, e com roteiro escrito por George Romero, em que a história acontece em uma mansão decadente, onde um excêntrico milionário cadeirante acaba contratando um matador profissional para assim se livrar de um gato preto, que no começo o matador acha que é uma brincadeira, mas percebe que o senhor está falando sério, pagando metade do combinado na hora, e depois vai pagar o resto se matar o gato, afirmando que esse gato não é comum, ele é um demônio, que causou a morte de quase todo mundo daquela mansão, sobrando apenas o senhor. Então o matador é deixado sozinho na mansão para fazer o trabalho, acreditando que vai ser fácil, mas logo percebe que a história do velho não é mentira e que sim, o gato é um demônio, que vai transformar a sua noite no inferno. Essa segunda história é mais fraca, não consegue trazer uma história tão interessante assim, mas ele tem pontos pela atmosfera, a construção de suspense e uma cena de morte no final que é a mais violenta do filme. Por causa disso, dá para assistir. Mesmo assim, acho essa a mais inferior. E a terceira e última história, acompanhamos um artista falido que vive em um galpão antigo e afoga suas mágoas no bar local. Só que determinada noite, quando ele vai embora, ele e o barman são atacados por uma estranha criatura que mata o barman, mas poupa o artista, em que a criatura fala que vai deixar ele viver se prometer nunca contar a ninguém sobre esse encontro que tiveram, o que ele promete.
E quando ele foge dali, no caminho encontra uma mulher que se perdeu no bairro, levando ela até sua casa para usar o telefone e pedir um táxi. Mas os dois acabam se entendendo e passam a noite juntos. E depois vai morar com ele e o ajuda a promover seu trabalho, falando com uma amiga que é dona de uma importante galeria de arte. E dessa forma, a vida dele vai ficando cada vez melhor. Suas obras começam a vender bem, se casa com a mulher, ficando grávida, e formam uma família. Só que passados 10 anos depois, ele resolve contar a verdade à sua esposa sobre o encontro que teve com a criatura. Só que essa revelação acaba tendo um fim trágico. Essa terceira história, também interessante, é a mais longa e desenvolvida de todas, com um personagem até que interessante, o visual da criatura muito bem feito, horror e trash e um desfecho surpreendente no final. E após terminar as histórias, voltamos para o jovem Timmy, com a bruxa terminando de escutar as histórias, querendo quanto antes assar ele. Mas o garoto é esperto, consegue enganá-la e ela acaba tendo o mesmo fim da bruxa do João e Maria. Então, é um filme interessante, mas está longe de ser um clássico. O visual do filme funciona muito bem, nesse padrão de terror anos 90, os ótimos efeitos práticos sem o uso de CGI, cenas violentas e um bom final, além do filme contar com alguns atores conhecidos, que trazem um charme a mais para o filme. Então, para quem gosta de antologia, eu recomendo essa. Não é perfeito, mas vale a pena assistir pelo menos uma vez. E dou a Contos da Escuridão a nota 7. Para quem se interessou, está completo aqui no YouTube, inclusive dublado. Até o próximo vídeo e tchau!